Presidente, então, se o governo não conseguir manter a meta diante desse cenário, o senhor vê problema de mudar a meta para não ficar refém da meta? Renata, é apenas uma questão de visão. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande. Esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Porque esse país não tem nenhum problema se é déficit zero, se é déficit 0,1, se é déficit 0,2, não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que esse país esteja crescendo. O que é importante é que a economia esteja, crescendo. O que é importante é que o emprego esteja crescendo. O que é importante é que o salário esteja crescendo. Por exemplo, quando alguém fala o seguinte, o presidente Lula precisava desvincular o salário mínimo da Previdência Social. Renata, o mínimo, já diz, é o mínimo. Não tem nada mais baixo que o mínimo. Então, eu não posso cortar o mínimo, porque ele já é o mais baixo de tudo. O que é que eu estou fazendo? Ora, quando você tem que dar aumento para o salário mínimo, você faz a reposição inflacionária. Se a inflação foi 3%, você repõe 3%. O que é que nós estamos incluindo? O crescimento do PIB. Nos últimos 2 anos, a média, a gente dá de aumento para o salário mínimo. Então, se durante 2 anos o PIB crescer 6%, a gente, além da inflação, dá 6% de aumento. O que é humanamente justo, socialmente justo. Por quê? Porque o crescimento da riqueza do país, que é o resultado da produção de 203 milhões de brasileiros, tem que ser distribuído de forma equitativa para todo mundo. Ou seja, essa meta de déficit zero, ela não está engessada. Veja, ela não está rejeitada, porque nós vamos fazer o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal. Ou seja, a responsabilidade... Renata, se você lembrar da campanha, você está lembrado que eu dizia na campanha o seguinte: nós vamos criar um país com estabilidade política, nós vamos criar um país com estabilidade jurídica, nós vamos criar um país com estabilidade fiscal, com estabilidade econômica e com estabilidade social. E eu ainda dizia, tem mais uma coisa que a gente vai cumprir: esse país terá previsibilidade. Ninguém será pego de surpresa com as coisas que nós vamos fazer, porque eu quero fazer a meio-dia, não à meia-noite. Sempre a meio-dia, com todo mundo assistindo. Então, essa responsabilidade, esse compromisso é que eu posso dizer para você, como se estivesse dizendo para um filho meu, como se estivesse dizendo para minha mulher: responsabilidade fiscal eu não aprendi na faculdade, eu trago ela de berço. Eu trago ela dos conselhos da dona Lindu. Não gaste o que você não tenha. Não faça dívida que você não pode pagar. Então, seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão fiscal no Brasil.